Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, sobre o seu coração nesse dia. Antes de tudo, eu te pergunto hoje: você já foi traído? Se a sua resposta foi sim, provavelmente quando você ouviu essa pergunta veio logo na sua lembrança pelo menos uma ou duas pessoas que de alguma forma feriram o seu coração com a traição. Mas a verdade é que passar por traições é tão doloroso por se tratar de algo que só é possível vir de alguém que ocupa um lugar especial em nossas vidas. Não dá para ser traído por um estranho, nem por aquele conhecido que a gente encontra na rua e cumprimenta com bom dia ou boa noite. A traição é uma ferida provocada pelos íntimos e é por isso que ela é uma das causas mais frequentes da mágoa e da dificuldade em liberar perdão. Lá no Salmos 55, o rei Davi desabafou com Deus, falando exatamente sobre isso. Diz assim o verso 14: Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu igual, meu companheiro e amigo íntimo, você com quem eu compartilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. O fato é que todos nós seremos traídos, pelo menos uma vez na vida, de um jeito ou de outro. E Deus, sabendo disso, permitiu que o nosso Mestre Jesus também passasse por mais esse desafio e nos ensinasse a como lidar com essa grande decepção. No vídeo passado, nós refletimos sobre a adoração de Maria, 2 dias antes da Páscoa e da crucificação de Jesus. Agora, o dia da ceia chegou e logo de manhã o Mestre manda que os seus discípulos preparem tudo para a noite do encontro. Diz assim em Marcos 14, 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto comiam, reclinados à mesa, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês que está comendo comigo me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu. E Jesus afirmou: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos, dizendo: Peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: Isto é o meu sangue, da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Judas era o traidor. Na verdade, a Bíblia não nos conta o que se passava no coração dele exatamente desde que começou a caminhar com Jesus, mas de acordo com os sinais que aparecem nos textos bíblicos, ele sempre carregava no coração interesses, intenções e atitudes que revelavam que ele estava com Jesus, não por crer nele de fato, nem por desejar servi-lo. Na verdade, ele sempre queria, de alguma forma, levar vantagem no convívio com os 12. Mas diferente de nós, Jesus é onisciente, ou seja, sendo Deus, ele sabia de tudo o que se passava nos corações. Então, precisava existir algo bem vivo na mente do nosso mestre que o mantinha firme, apesar da presença interesseira e aproveitadora de Judas e apesar de Jesus já saber de tudo isso. Jesus tinha seus olhos fixos no propósito e na missão.
A verdade é que quando entregamos as nossas vidas a Cristo e decidimos caminhar com Ele, o céu leva a sério a nossa decisão. Daquele momento em diante, tudo o que acontece conosco ganha um sentido maior, um propósito eterno e uma razão para acontecer. Se somos guiados pelo Espírito de verdade, os nossos dias, ainda que pareçam simples ou triviais demais, estão seguindo na direção do propósito que Deus já determinou. Jesus sabia que seria traído, mas ele também sabia que o Pai Celestial estava conduzindo tudo e que aquela traição não era uma peça solta no quebra-cabeça de Deus. E esse entendimento resultou em uma postura firme. Ele se reuniu naquela noite e de forma clara comunicou aos discípulos o que estava prestes a acontecer. Judas iria entregá-lo. Judas iria traí-lo. Uma das lições mais preciosas que nós aprendemos nessa história está exatamente em perceber que, apesar da traição, da tristeza de Jesus e da angústia dos discípulos, o nosso Senhor simplesmente permaneceu firme e continuou. Continuou aquela ceia, continuou comunicando o que deveria ser comunicado, continuou cumprindo o propósito do Pai, até que tudo fosse consumado. Mas e você? Talvez hoje eu esteja falando com alguém que está parado no lugar onde foi traído, paralisado pela mágoa, pela decepção, pelo sentimento de desvalor. Você já serve a Cristo, mas ainda olha para a sua vida como se essa traição fosse um episódio à parte, alheio ao propósito de Deus, ao propósito que Ele reservou para você. Mas entenda hoje, isso não é verdade. Deus viu quando você foi traído. Deus não estava escondido nem de olhos fechados quando aquela pessoa feriu você. Ele estava no mesmo lugar que sempre esteve. A questão é que para nós reconhecer essa verdade e crer nela nos tira do lugar de vítimas e nos convida a perdoar. E isso é difícil. Se permanecemos no lugar da mágoa e da dor, nos sentimos no direito de não perdoar. Mas quando olhamos para o Senhor e reconhecemos que há um propósito nessa traição, por pior que ela seja, deixamos de ser vítimas e a dor sai do centro das nossas vidas, ou pelo menos deveria sair. Mas pense melhor, quanto tem te custado essa dor? Quanto tem te custado essa mágoa? Perdoar nunca foi fácil, mas também pagamos muito caro enquanto ficamos parados, ruminando e cultivando a mágoa. Perdemos o perdão de Deus, perdemos a alegria do Espírito, atrasamos os planos que já poderíamos estar vivendo com o Senhor. Além de tudo isso, jogamos fora o nosso tempo e o tempo não volta mais. Perdoar não é fingir que não te feriram, não é fingir que nada aconteceu, mas é decidir que apesar de tudo, você não vai mais levar em conta aquilo que aquela pessoa fez com você. Só que isso não se faz olhando para a ferida. Isso não se faz olhando para aquilo que te fizeram ou para quem te fez aquele mal. Isso se faz olhando para Jesus, o meigo nazareno que nos pede: ei, sabe aquela pessoa? Eu quero que você não leve mais em conta o que ela te fez. Você percebe que quando deixamos de olhar para a ferida e para quem nos feriu e olhamos para quem nos está pedindo que perdoemos, como fica mais fácil? Mas você pode pensar, falar é fácil, você não sabe o mal que me fizeram. E eu te respondo que sim, eu realmente não sei o que te fizeram. E é por isso que o exemplo não sou eu, mas o exemplo é o que Judas fez com o Filho do Deus vivo. O homem mais perfeito, amoroso e bondoso que pisou nessa terra. Mesmo assim, ele foi traído, ferido e crucificado. Entenda que a traição é inevitável,
mas com Cristo ela tem sentido e propósito. E precisamos dar um passo de fé em desapegar do lugar da mágoa e crer nessa verdade. Se Deus governa a sua vida, você não é vítima. Crer que se com os nossos lábios liberamos o perdão para nossos traidores, Deus se encarrega de curar a nossa alma e o nosso coração. A decisão sempre será nossa. E se você deseja liberar perdão hoje, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Te pedimos que o Senhor venha tocar em nossos corações e em nossas mentes nesse dia e nos dê a graça de conseguir perdoar. Te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos vislumbrar o Senhor e ouvir a Tua voz. Deixar de olhar para a traição que sofremos, deixar de olhar para quem nos feriu e olhar simplesmente para quem nos pede a perdoar. Ó Deus, que verdadeiramente o Senhor venha quebrantar o orgulho do nosso coração, perdoar os nossos pecados e nos levar a um lugar em Ti, onde possamos verdadeiramente encontrar sentido e propósito em tudo aquilo que passamos de ruim nessa vida. Te pedimos nesta hora consolo, misericórdia e graça para continuar caminhando. Te pedimos que o Senhor renove as nossas forças e a nossa alma, renove as nossas emoções, Deus, diante da Tua presença e que verdadeiramente não haja mais espaço no nosso coração e na nossa vida para dor, para mágoa, para o lugar de vitimismo, de tristeza e de ruminação. Entregamos aos Teus pés aqueles que nos feriram. Entregamos aos Teus pés, Senhor, as feridas e as traições que sofremos e Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude a compreender do jeito que o Senhor gostaria que compreendêssemos cada situação em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Que Deus te abençoe.